Karl Marx foi um brilhante pensador, considerado um dos maiores da história. O pai do comunismo teve grandes ideias que são referências até hoje, e uma delas é a teoria do conflito, que relata a desigualdade entre os donos dos meios de produção e os menos privilegiados, gerando assim um conflito. Quando a gente analisa, um modelo do sistema capitalista, não tem como deixar de falar das contribuições de Karl Marx. Isso porque Karl Marx considera que os modelos de produção eles são uma pauta para se entender a questão da ideologia do capital. Ideologia esta que, segundo ele, transforma o humano numa coisa. Nós somos a coisificação do sistema, que considerado como mercadorias, nós somos explorados por esse sistema que tem dois focos de exploração. Uma exploração que é a exploração do discurso, que gera alienação em virtude da falta de consciência do quanto eu estou sendo explorado na minha produção, e também uma exploração operacional, onde o cotidiano ele é o ambiente favorável onde eu vou exercer a mecanicidade da minha produção sem perceber que essa mecanização está me alienando. Está alienando no sentido da minha capacidade intelectual, mas também me alienando na perspectiva política de não identificar o processo contínuo e sutil da desvalorização do trabalho humano. Inspirado na obra de Taylor e Fayol, Henry Ford criou o Fordismo, a teoria que visava a produção em massa. Para isso, cada trabalhador executava suas tarefas em um tempo cronometrado. Eles tinham o auxílio de uma grande esteira, formando assim um pioneirismo quando se fala de linhas de montagem automatizada. I'm sure you understand just what I mean. Why everybody everywhere is falling for her now. Ao contrário do Fordismo, o Toyotismo, criado por Taiichi Ohno, não visava a produção em massa. O modelo adotado foi o Just in Time, que defende a produção necessária e no momento necessário. A ideia desenvolvida no Japão foi inovadora nos aspectos do trabalhador multifuncional, produção flexível, controle de qualidade e supervisionamento da produção. O professor de empreendedorismo, José Lapenda, analisa sobre as criações de Henry Ford e Taiichi Ohno. Nós tínhamos primeiro um modo de produção, a figura do artesão e a figura do aprendiz. Por quê? Primeiro porque a demanda por produtos ou por serviços era muito pequena. Então não havia naturalmente a necessidade de você ter unidades fabris com um sistema de produção mais estruturado, mais avançado. Você tem a figura do artesão, você tem a figura do aprendiz, e o artesão ele era responsável desde a produção do bem até a sua venda. Ele era responsável por todo o processo. Havia uma demanda crescente e uma oferta relativamente baixa, ou diria estável, e essa demanda crescia. Dessa forma, a competitividade praticamente inexistia, tanto é que existe uma máxima do Ford, quando ele dizia o seguinte: olha, nós produzimos carro de qualquer cor, desde que seja preta. Por quê? Porque não havia uma produção em massa, e a demanda era crescente. Então a competitividade era muito pequena ou praticamente inexistente. Se sai um pouco daquela questão
do controle, né, da produção em massa, de entender o empregado como meramente mão de obra. E a gente parte agora, né, começa uma era onde o termo mão de obra está relativamente superado, e nós trabalhamos com o cérebro de obra. O homem deixa de ser meramente um executor de tarefas previamente estabelecidas, previamente definidas, e ele começa a participar, mas não mais como empregado, mas como colaborador, como copartícipe, né? E surge um modelo, começa a surgir um modelo de gestão completamente diferenciado, né? Onde o controle sobre o homem, a supervisão, a coordenação, ela deixa de ser o foco das organizações. Começa a se trabalhar, né, o foco maior no ser humano, uma visão mais sistêmica, uma visão mais holística. As empresas deixam de ser vistas como uma unidade estanque, fragmentada, separada, e elas passam a ser vistas como um grande sistema, né, que interage com outros grandes sistemas, que interage com outros grandes sistemas. Portanto, elas começam a fazer parte de sistemas, né, cujas partes são interagentes e interdependentes.